Olá a todos e bem-vindos. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo por uma das cidades mais fascinantes do mundo, Londres, de um pequeno posto avançado romano a uma metrópole global pulsante. A história de Londres é uma saga épica de resiliência, inovação e transformação. Então, preparem-se, porque vamos desvendar as camadas de história que se escondem em cada esquina de Londres. A nossa história começa há quase 2000 anos, por volta do ano 43 depois de Cristo. As legiões romanas, sob o comando do imperador Cláudio, atravessam o Canal da Mancha e estabelecem um povoado nas margens do rio Tâmisa. Eles chamaram-lhe Llandinium. A sua localização era estratégica. A maré permitia que os navios subissem o rio desde o mar, mas era suficientemente amontante para ser defendida. Os romanos construíram uma ponte, a primeira de muitas, e muralhas defensivas, cujos vestígios ainda hoje podemos encontrar. Llandinium rapidamente se tornou um importante centro comercial do Império Romano, um caldeirão de culturas e mercadorias. Mas os impérios caem. No início do século V, com a retirada das legiões romanas da Bretanha, Llandinium foi em grande parte abandonada. A cidade entrou num período sombrio, tornando-se uma cidade fantasma. Foi só com a chegada dos anglo-saxos que a vida começou a regressar. Eles estabeleceram um novo povoado a oeste das antigas muralhas romanas, chamado Llandenwick. Era um movimentado porto comercial, mas a sua prosperidade atraiu atenção indesejada. Os ataques vikings tornaram-se uma ameaça constante. Foi o rei Alfredo o Grande, no final do século IX, que retomou a área fortificada da antiga Llandinium romana, reconstruindo as suas muralhas e estabelecendo as bases para a cidade medieval. Ele rebatizou-a de Lundenburg. Esta decisão estratégica marcou o renascimento de Londres como o principal centro urbano de Inglaterra. A cidade começou a florescer novamente, com mercados, igrejas e uma população crescente. Em 1066, um evento mudou para sempre a história de Inglaterra: a conquista normanda. Guilherme, o Conquistador, foi coroado rei na abadia de Westminster no dia de Natal, para consolidar o seu poder e intimidar os londrinos. Ele construiu uma fortaleza imponente na margem do rio, a Torre de Londres. Esta estrutura não era apenas uma fortaleza, mas também um palácio real e uma prisão. A torre tornou-se um símbolo do poder real e um marco que ainda hoje domina a paisagem de Londres. Durante a Idade Média, Londres continuou a crescer em poder e riqueza. Tornou-se a capital indiscutível do reino e um dos maiores centros comerciais da Europa. As suas guildas, ou associações de ofícios, controlavam o comércio e a produção, acumulando uma influência política considerável. A cidade elegeu o seu primeiro Lord Mayor em 1189, um sinal da sua crescente autonomia. A construção de marcos, como a antiga Catedral de São Paulo e a expansão da Ponte de Londres, agora repleta de casas e lojas, refletiam a sua vibrante vida urbana. A era Tudor e Stuart trouxe consigo um crescimento populacional explosivo e grandes desafios. Londres tornou-se um palco central para o drama político e religioso da Reforma. Mosteiros foram dissolvidos,
e novas igrejas protestantes surgiram. Foi também a era de William Shakespeare, cujas peças eram representadas no Globe Theatre, em Soterquie, atraindo multidões de todas as classes sociais. No entanto, a cidade era superpovoada e insalubre, um terreno fértil para doenças. A Grande Praga de 1665 ceifou a vida a cerca de 100 mil pessoas, quase um quarto da população da cidade. E como se a praga não bastasse, no ano seguinte, em 1666, um desastre ainda maior atingiu a cidade. Um pequeno incêndio numa padaria em Pudding Lane transformou-se no inferno que ficou conhecido como o Grande Incêndio de Londres. O fogo durou 4 dias e destruiu a maior parte da cidade medieval dentro das antigas muralhas romanas, incluindo a Catedral de São Paulo e mais de 13 mil casas. Embora devastador, o incêndio abriu uma oportunidade única para a reconstrução. Das cinzas do grande incêndio, uma nova Londres começou a surgir. O arquiteto Sir Christopher Wren foi encarregado de reconstruir a cidade. O seu plano ambicioso de ruas largas e praças foi maioritariamente rejeitado. Mas ele deixou a sua marca indelével ao projetar 52 novas igrejas, incluindo a sua obra-prima, a nova Catedral de São Paulo. Com a sua cúpula icônica, a catedral tornou-se um símbolo da ressurreição e do espírito indomável de Londres. A cidade foi reconstruída em tijolo e pedra, tornando-se mais segura e mais grandiosa do que nunca. O século XVIII viu Londres a afirmar-se como o coração de um império global em expansão. O comércio floresceu e a Companhia das Índias Orientais trouxe riquezas de todo o mundo para as docas de Londres. A cidade tornou-se o maior centro financeiro do mundo, com a fundação do Banco de Inglaterra e da Bolsa de Valores. Este foi também o período do Iluminismo, com cafés a fervilhar de debates intelectuais e novas ideias. A riqueza, no entanto, não era partilhada por todos. A pobreza extrema e a criminalidade eram galopantes, imortalizadas nas obras de artistas como William Hogarth. A Revolução Industrial no século XIX transformou Londres de uma forma sem precedentes. A população explodiu, passando de 1 milhão no início do século para mais de 6 milhões no final. A cidade tornou-se a maior do mundo. A invenção da ferrovia revolucionou os transportes, ligando Londres a todos os cantos do país. Em 1863, Londres inaugurou o primeiro sistema de metro do mundo, o Underground, uma maravilha da engenharia vitoriana. Esta era também foi marcada por grandes projetos de construção, como a Torre do Relógio, que hoje conhecemos como Big Ben, o Palácio de Westminster e a Tower Bridge. Mas o progresso vitoriano tinha um lado sombrio. O rápido crescimento levou a uma sobrelotação terrível e a condições de vida miseráveis para muitos. Bairros inteiros eram favelas, onde doenças como a cólera se espalhavam rapidamente. O famoso Grande Fedor de 1858, quando o cheiro do Tâmisa poluído se tornou insuportável, levou à construção de um sistema de esgotos revolucionário por Joseph Bazalgette, que melhorou drasticamente a saúde pública e ainda hoje serve à cidade. O século XX trouxe novos desafios. Durante a Segunda Guerra Mundial, Londres sofreu intensamente com os bombardeamentos da Blitz. De setembro de 1940 a maio de 1941, a cidade foi bombardeada quase todas as noites.
Grandes áreas foram destruídas e dezenas de milhares de civis perderam a vida. Mas o espírito londrino prevaleceu. Os londrinos abrigaram-se nas estações de metro e continuaram com as suas vidas com uma coragem e determinação que se tornaram lendárias. Keep calm and carry on não era apenas um slogan, era uma realidade vivida. Após a guerra, uma nova onda de reconstrução começou, mas a mudança mais significativa foi a social. A chegada de imigrantes das ex-colonias do Império Britânico, especialmente da Commonwealth, transformou Londres numa das cidades mais multiculturais do mundo. Da música à culinária, passando pela moda. Estas novas comunidades enriqueceram a cidade de formas incontáveis. Nos anos 60, a Swing London tornou-se o epicentro global da cultura jovem. Com os Beatles, os Rolling Stones, a Carnaby Street e a Minissaia. E isso leva-nos a Londres de hoje. Uma metrópole vibrante e dinâmica, um centro global de finanças, cultura, educação e turismo. Sede de marcos icônicos como o London Eye, o Shard e o Tate Modern. A cidade continua a evoluir e a reinventar-se. Recebeu os Jogos Olímpicos pela terceira vez em 2012, mostrando ao mundo a sua capacidade de organizar eventos de escala global. A sua diversidade é a sua maior força, com mais de 300 línguas faladas nas suas ruas. Desde o pequeno povoado de Llandinium até a megacidade global que conhecemos hoje, a história de Londres é uma tapeçaria rica e complexa. É uma história de fogo e praga, de conquista e rebelião, de destruição e renascimento. É a história de pessoas de todo o mundo que vieram para aqui em busca de oportunidades, deixando a sua marca nesta cidade incrível. Cada rua, cada edifício tem uma história para contar. Obrigado por se juntarem a mim nesta viagem pela história de Londres. Espero que tenham gostado. Se sim, não se esqueçam de deixar um like, partilhar e subscrever o canal para mais viagens pela história. Até próxima!